como é normal, neste período especial que antecede as próximas eleições e após 8 anos de governação do Dr. António Costa, tem-se vindo a discutir e a analisar quais são aqueles aspectos que correram melhor ou pior. É evidente e é bem conhecido que temas como a habitação, a saúde, a própria assistência social, as desigualdades sociais, a falta de desenvolvimento económico são problemas graves e que muitas vezes têm sido discutidos. Mas há uma questão que tem vindo a ser esquecida, é a questão da educação. Mas se pensarmos bem, foi talvez a mancha mais negra, mais trágica que tivemos durante estes anos. Reparem no que aconteceu. No domínio dos currículos, o poder político considerou que tinha também poder científico, o que é realmente uma confusão completa do que é a organização do Estado de Direito numa sociedade democrática. E então começou a alterar currículos contrariando completamente, totalmente, os pareceres das orientações científicas. Ou seja, é um ministro da Educação que sabe como é que se deve ensinar um logaritmo ou como é que se deve ensinar a estrutura celular de um organismo. É evidente que o resultado não podia ser pior. Currículos mal construídos, desorganizados, confusos, resultados péssimos. Depois tivemos outra segunda frente de desorganização, que foi a questão da avaliação dos conhecimentos. Tanto quanto possível, acabaram-se com exames. Porquê? Ninguém sabe. Mas é evidente que o sistema de educação e a aprendizagem é um processo gradativo, e iterativo e interativo. Nós não podemos estudar logaritmos se não soubermos potências. E, portanto, quando deixamos de ter a necessidade de garantir o sucesso numa etapa para passar à etapa seguinte, o que geralmente acontece é o fracasso completo. E, portanto, não se fica a saber nada. Para além do mais, essa ideia de terminar com os exames, por exemplo, o aluno que acaba o ensino secundário, se não for para a universidade, não tem qualquer certificação, não há nenhum exame aferido que lhe diga o que é que sabe, quais são as suas competências. Quem é que vai prejudicar? O Ministro da Educação? Não. O Governo? O Dr. António Costa? Não. Quem vai prejudicar são os alunos. Porquê? Porque vão para o mercado de trabalho sem um diploma, sem um certificado, sem uma informação credível do que sabem. Na sociedade moderna, a ausência de certificados é a condenação ao fracasso e ao insucesso. Mas houve outro fator de desorganização da escola, que foi agravar-se as situações de indisciplina, de ausência de controle, de ausência de coordenação de gestão e de burocratização da escola. Evidentemente que se diz o contrário, mas foi isto que se passou. As escolas estão cada vez mais atafolhadas em problemas, em confusões, em teias de aranha administrativas. E é evidente que temos ainda um fator de desorganização muito grande, que foi a falta de respeito pela carreira dos professores e pelo próprio estatuto do professor. A ausência da recuperação dos tempos perdidos, tantas vezes noticiado, a ausência de condições dignas e de mérito para a sua carreira, tudo isso criou esta situação lamentável em que vimos, por exemplo, por dia, cerca de 10.000 professores faltam às aulas. Nunca tinha acontecido. Não vamos dizer que é sempre assim. Não vamos dizer que no tempo da Troika era assim, porque por acaso não era. E tínhamos a Troika. Portanto, aqui não se virou a página da austeridade, virou-se a página da incompetência e da não sucesso em relação àquilo que é muito importante, que é a educação. Mas como se isto tudo ainda não chegasse, temos ainda outro problema. É que, muito especialmente quando começou a desenhar-se o Covid-19, houve a intenção lógica de apetrejar melhor as escolas informaticamente. Simplesmente isso foi um exemplo de incompetência máxima do Ministério da Educação ao realizar essa contratação. Foi atrasada, foi mal preparada, não se pensou na questão da manutenção, enfim, uma situação verdadeiramente lamentável. E é evidente que numa situação dessas, fornecer os apoios informáticos aos alunos era especialmente importante, muito especialmente para quem? Para aqueles que têm mais dificuldades de aprendizagem, para aqueles que pertencem a meios sociais com menos apoios em casa. Mas é interessante referir que até a tarifa social da internet só saiu muito tardiamente, quase que já não havia Covid, e ainda por cima com imensas restrições. Por exemplo, só é possível de atribuir um agregado familiar se o jovem já estiver no ensino superior. Portanto, se o jovem ainda estiver no ensino básico ou secundário, não tem a possibilidade de ter essa tarifa. É evidente que há aqui, nesse aspecto, um déficit de poder político, um déficit de governação. E, somados todos estes fatores, é por isso que eu diria que
uma análise objetiva que há de ser feita dentro de algum tempo daquilo que se passou é realmente trágica em relação à educação. E mais trágico é que na campanha eleitoral ninguém fala desse assunto, ou poucos falem. De facto, no encontro que houve da AD, houve uma referência interessante sobre a questão educativa, mas que a comunicação social ignorou liminarmente. Tem algum interesse discutir isso? É muito mais interessante discutir se este ou aquele têm mais carisma, ou são mais simpáticos, ou as pessoas vão votar mais neles, ou não. E sim, isso são temas mediáticos. A educação não tem qualquer interesse. É por isso que eu diria, infelizmente e objetivamente, quando se fizer um balanço factual e objetivo do que está a acontecer, sem dúvida que a educação aparece como a principal tragédia que vai vitimar a evolução humana e profissional de muitos e muitos jovens, especialmente daqueles que têm mais dificuldades sociais e económicas.